Ele é graduado em Engenharia Civil pela Unicamp, com mestrado e doutorado em Engenharia Hidráulica e Saneamento pela Universidade de São Paulo e pós-doc na Universidade de Toronto, no Canadá. Assessor científico de publicações internacionais ligadas à questão da água, além da Revista Brasileira de Recursos Hídricos e de agências de fomento à pesquisa, FAPESP, FAPEMIG e FAEPEX. Também integra a Rede Internacional de Centros de Conhecimento do Setor da Água, composta por países da América Latina e União Europeia. Arena Livre tem o prazer em receber Antônio Carlos Zuffo, professor da Unicamp e uma das maiores autoridades em planejamento e gerenciamento de recursos hídricos e que vai nos ajudar a entender o tamanho da crise que enfrentamos com a falta de chuvas nas cabeceiras dos reservatórios. Conosco nesta arena, o deputado Orlando Bolsoni, do PSB, e o deputado Carlos Gianazzi, do PSOL. Bem-vindos, deputados. Muito obrigado. Muito bem-vindo ao estúdio da TV Assembleia mais uma vez, professor. Eu queria que o senhor ajudasse o nosso telespectador a entender o tamanho desta crise. Há alguns reservatórios conhecidos aqui na Grande São Paulo, na capital, próximo, no caso, a Billings, foram criados para a geração de energia elétrica, mas no caso do Cantareira ele foi criado para o abastecimento, para matar a sede da população. Esse reservatório devia estar sempre cheio. E o que aconteceu para que ele fique aí no segundo, ou já com vistas a um terceiro volume morto? A chuva não tem caído no lugar certo, essa água está evaporando, está desaparecendo. Aonde foi parar essa água, professor? Bem-vindo. Obrigado. Bom, o sistema Cantareira ele foi dimensionado na década de 60 para regularizar 33 metros cúbicos por segundo. Depois da sua construção, foi verificado que começou a chover mais. Então, nas alterações climáticas ou variações climáticas que eu considero naturais, né, e cíclicas de longo período, ele foi dimensionado no final da década de 60, os 30 anos anteriores, da década de 30 até 60, as precipitações eram mais baixas do que a de 70 até 2010, mais ou menos. Sim. E logo depois que ele foi construído, começou a chover mais e ele começou a produzir mais do que ele tinha sido projetado. Então, já na renovação da outorga de 2004, foi ampliada a outorga para 36. Mas ele chegou a produzir mais do que isso, a 40, 42 metros cúbicos por segundo. Só que agora nós devemos entrar num outro período de prolongado de baixas precipitações, dos próximas 3 ou 4 décadas, e que deve haver novamente uma redução da produção. E mesmo quando foi observada uma redução da precipitação, acreditou-se que ele ia continuar produzindo o que ele produziu. E isso fez com que houvesse uma superexploração do sistema e ele esvaziou em 2 anos e que ele deveria manter uma vazão, se fosse os 33, pelo menos por 6 anos, 6 ou 7 anos, entre precipitações mais baixas. Mas houve uma mudança no regime de chuvas, de precipitações? Fala-se em rios voadores, ou seja, massas de ar com muita umidade que vem da Amazônia, culpa-se o desmatamento, não só na Amazônia, mas também no entorno das represas. O que houve para acontecer esse desequilíbrio no volume de água dentro desses reservatórios? Olha, nós temos modelos de circulação atmosférica que definem outro padrão, né? Que, de acordo com os continentes, né? Tanto no hemisfério norte e no hemisfério sul, eles não são homogêneos, né? Então você tem mais massa de terra no hemisfério norte e menos no sul, tem mais água. A água ela mantém a temperatura, ela funciona como um regulador de temperatura, então ela mantém as temperaturas no hemisfério sul menos extremas, não muito quente e também não muito fria, e diferente do hemisfério norte, que esquenta mais e também esfria mais. E por essa situação de diferente distribuição, nós temos um modelo de circulação atmosférica que ele fica um pouquinho diferente do modelo teórico, justamente por essa distribuição. Sim. E a zona de alta pressão, que a gente chama de ASAS, né, que é alta do sul, alta do Atlântico Sul, seria uma zona de alta pressão do Atlântico Sul, alta subtropical do Atlântico Sul. Ela fica no Atlântico e tem uma outra que fica no Pacífico. E entre as duas, nós temos a América do Sul, então a Argentina e Chile, por onde sobem as frentes frias. Então as frentes frias, elas são uma fonte do quê? Quando ela encontra uma massa quente aqui no nosso continente, ou em cima do Brasil, ela provoca precipitação, cria zona de instabilidade. Quando chegam essas frentes, são umas zonas tem milhares de quilômetros de extensão, então ela atinge grandes áreas, essas enchem os reservatórios. O que aconteceu ano passado foi que essa zona de alta pressão, que deveria estar no Atlântico no nosso verão, ela subiu e pegou o sudeste. Então ela impedia que essas massas frias elas subissem, alcançassem aqui. Quando chegava mais ou menos na altura do Uruguai, ela se desviava, passava por baixo dessa zona de alta pressão e ia para o Atlântico. Então choveu muito no Atlântico.
mas ela não trazia chuvas para cá. Pois é, professor, é importante saber também, eu vou convidar o deputado Orlando Bolsonaro para falar sobre isso, e houve aumento de consumo, que a gente está falando de um sistema que foi criado em fins dos anos 60, começo dos anos 70 e agora, né, 30, 40 anos depois, a população praticamente dobrou, né? Eu queria dar sua consideração, inclusive, deputado Orlando Bolsonaro. É uma honra receber o professor Zulfo conosco, junto do meu querido amigo deputado Carlos Genasi, de você, Jorge, para analisar talvez o grande desafio do país e de São Paulo em especial, não só nos próximos anos, mas talvez nas próximas décadas. Eu gostaria que o senhor analisasse para nós alguns aspectos. Primeiro, por que de um modo geral, isso se aplica do Amazonas ao Rio Grande do Sul, todas as instituições, elas não estavam preparadas para a situação que nós vivemos. Segundo, a política normalmente de construção de novos reservatórios, de novos sistemas, tem prioridade sobre uma política de perdas. E também essa visão de longo prazo. O Jorge lembrou muito bem a questão da população, que houve um aumento, um grande aumento da população. São Paulo hoje ainda cresce próximo de 1% ao ano, a cidade de São Paulo. E há um terceiro ponto que é a questão das perdas, não só as perdas do sistema e a economia, e na economia doméstica também, através dos hábitos culturais de que a água é infinita. Isso é verdade. Nós vivemos num país tropical em que se diz que é o mais rico em recursos hídricos, né? E talvez nós tenhamos adquirido uma cultura do desperdício, né? Que sempre a água foi farta. Bom, no início da década de 70, o planejamento que tinha sido feito para até o início dos anos 2000 era previsto um consumo médio per capita de 450 litros por habitante dia. E hoje ele está em torno de 200 a 250. Caiu pela metade o consumo? Caiu pela metade o consumo, mas as perdas por vazamento chegam a 40%. Exato, 40%. Então o consumo per capita seria em torno de 100 a 150, e 100 seria de perdas per capita. Então as perdas são muito grandes. Então deveria haver uma política realmente de recuperação dessas redes para diminuição dessa perda, porque se nós conseguirmos diminuir pela metade, seria você teria uma disponibilidade superior a dois sistemas de transposição do Paraíba do Sul, por exemplo. Sim. E também essa redução se deu muito porque as indústrias começaram a mudar equipamentos, processos mais econômicos, então houve uma redução muito grande. Porque esse consumo de 450 litros por habitante dia era porque todo o consumo da cidade é dividido pelo número de habitantes. Então ela não leva em consideração qual que é o uso que é feito da água. Então se divide pelo número de habitantes. Muitas indústrias que usavam muita água saíram da cidade, da região metropolitana de São Paulo e procuraram o interior, justamente porque aqui a água estava ficando mais cara. Então elas já saíram daqui, mudaram os seus procedimentos, ficaram mais econômicos. Também houve uma evolução muito grande nos eletrodomésticos, né, principalmente aquelas máquinas de lavar roupa, que antigamente tinha 5 ciclos, 3 ciclos de lavagem ou 2 de lavagem com 3 de enxágue, então você enchia a cuba 5 vezes. E hoje é no máximo uma, então você tem uma economia nos equipamentos. Nas válvulas de descarga também, antigamente 20 litros por descarga, hoje você tem 3, 2,5, 4, 5. Então isso reduziu bastante o consumo. Mas não havia preparo, como disse o deputado Orlando Bolsonaro, das instituições para esse volume reduzido de chuvas e até uma seca em algumas torneiras aí? Bom, em hidrologia a gente sempre sabe, né, que tem uma frase célebre do hidrólogo que é impossível que o improvável jamais ocorra. Então, é impossível que o improvável jamais ocorra. Essa é uma frase de Gamble, né, de 1953. Então, quando você trabalha com hidrologia, sempre vai haver uma cheia maior do que já ocorrida e sempre haverá uma seca maior do que aquela que já foi vivenciada. Só que as nossas séries históricas são muito curtas. Nós não conseguimos ver essa variação ao longo do tempo. Países como na Europa ou na América do Norte, ou mesmo na Ásia, como a China,
têm registros históricos de evasão e de precipitações muito mais longos. Então, eles sabem verificar que isso é um comportamento cíclico. Então, eu acredito que nós vamos passar as próximas décadas justamente por causa da atividade solar, que o Sol é que rege, né, o clima na Terra. Perfeitamente. Deputado Carlos Gianazzi, um reencontro com o professor Zufo, que o senhor teve a oportunidade de trazê-lo em audiência pública nessa Casa de Leis recentemente, não é, deputado? Primeiramente, Jorge, parabenizar a TV Alesp pela escolha do tema e também do nosso convidado, professor Zufo, que participou da nossa audiência pública e tem dado uma grande contribuição para o debate na sociedade, principalmente aqui em São Paulo, um dos maiores especialistas nessa área, que tem saído sai da universidade, extrapola os muros da universidade para contribuir com o debate público em relação a essa questão. Saudando o meu colega aqui, o deputado Orlando Bolsoni, também, que batalhador aqui, um deputado combativo, e dizer o seguinte, Zufo, tenta-se criminalizar hoje a natureza, né? Muitos aqui, principalmente aqui em São Paulo, muitas pessoas ligadas ao governo, colocam o seguinte, olha, existe uma seca histórica, existe uma mudança climática, isso é verdade, ninguém discute, mas tenta-se jogar a culpa na natureza, uma criminalização da natureza ou em São Pedro, para explicar esse colapso do abastecimento de água em São Paulo. Mas nós sabemos que a culpa é do próprio governo que não tomou as medidas necessárias. Um governo sério, ele tem que oferecer para a sua população uma segurança hídrica, ele tem que fazer planejamento, tem que ter gestão, fazer previsões. E o governo estadual foi alertado durante todos esses anos de que haveria uma crise climática, que já havia uma alteração climática, e o governo nada fez, pelo menos nesses 10 últimos anos, né, onde os alertas foram feitos pelos cientistas, pesquisadores. Quais as obras que você acha que deveriam ter sido feitas em São Paulo para amenizar essa crise, para preparar a população do estado para enfrentar esse novo ciclo climático? Não foi feito nada, né? Talvez por falta de conhecimento, porque nem os acadêmicos entendem a respeito dessa variação climática. Muitos acreditam da teoria do aquecimento global e os estudos existentes previam o aumento da precipitação nessa região. Então, quando você tem um estudo falando que deve aumentar a precipitação, significa que todos os sistemas existentes ampliariam sua produção de água e de energia. E isso não está acontecendo, agora está acontecendo justamente o oposto. E essa teoria do ciclo solar, ela prevê que daqui às próximas décadas deve haver uma redução de precipitação no sudeste e nordeste brasileiro, aumento da precipitação no norte, na região sul, seca nos Estados Unidos, enchente na Europa, seca na China e enchente no Japão. E são vários lugares, Madagascar também com aumento de precipitação. Nós estamos vivendo hoje exatamente o que nós vivenciamos na década de 50, entre 52 e 57. 53 foi o mais crítico. E que foi igual a de 2014. Eu escrevi um artigo recente para a revista DAI, que é desse período de janeiro até abril de 2015, que eu falo sobre essa teoria do aquecimento global. Mas eu acho que os equívocos políticos tomados foram que aconteceram vários fenômenos somados que levaram a esse equívoco. Primeiro, o sistema produtor do Cantareiro, todos os outros, começou a produzir mais porque a partir da década de 70 começou a chover mais, então em torno de 30%. Então todos os sistemas, até os produtores de energia elétrica, começaram a produzir mais porque as vazões aumentaram em 30%, porque as chuvas subiram de 20% a 30%. O consumo per capita na região caiu pela metade. Sim. Então você tem um sistema... Havia uma folga. Muita folga. E o custo para você consertar vazamentos, ele é alto. Exato. Então ficava mais barato você injetar água para ser perdida do que você recuperar as redes. E essa que foi a decisão que foi crítica, né? Foi uma decisão econômica. Sim. Numa área que nós não temos nenhum controle, que é o clima. Então você não pode correr um risco quando você trabalha com o clima, porque o clima ele é inesperado, nós não temos o controle. Então as secas, né, por maior que já tenha ocorrido no passado, uma pior vai acontecer ainda no futuro. Por favor. Olha, em 2004, quando da outorga do Cantareira com a Sabesp, também atravessava uma seca em 2004. Não, e a Sabesp foi alertada que teria que construir um outro reservatório que o Cantareira já estava se esgotando. Em 2009 foi feito um estudo aqui pela Secretaria Estadual do Meio Ambiente, com o título de Cenários Ambientais 2020, onde também 200 pesquisadores, 200 cientistas
deram uma grande contribuição para esse estudo. É um documento oficial do governo estadual, né, que todos nós temos acesso, dizendo que haveria uma grande crise hídrica em 2015 e outra em 2018. E nada foi feito, né? Os reservatórios não foram construídos, não foram feitas as obras para captar água de outros lugares, de outras fontes. É nesse sentido que eu estou dizendo, entendeu? De 2004 para cá, que nós não vimos obras aqui para amenizar essa situação. Sim. Os alertas tinham sido feitos já. Em 2004, olha, o Cantareira não aguenta mais, tem que construir outros reservatórios. Os 2 reservatórios estão sendo construídos na bacia do PCJ, que seriam Pedreira e Duas Pontes. Eles saíram agora, né, o projeto, mas ele já também era previsto desde a década de 70. E em 2004 pediram um compromisso formal para a construção desses reservatórios para diminuir a dependência, pelo menos da região de Campinas, do sistema Cantareira, que lá nós recebemos só água do Cantareira. Existia também um projeto junto com a Cantareira na década de 60, que era o projeto de Juquiá, que previa a transposição de um afluente do rio Ribeira de Guape para São Paulo, e hoje ele foi rebatizado de Sistema São Lourenço. E a sua construção era prevista para iniciar em 87, mas como havia folga de água, né, porque aumentou a disponibilidade para o aumento das chuvas, diminuiu o consumo, então estava com folga, porque eu vou começar a construir um outro sistema se tem folga. E era prevista a transposição de 69 a 80 metros cúbicos por segundo. Em 96, um decreto presidencial limita essa transposição em 4,7 metros cúbicos por segundo. E hoje o sistema está sendo construído para 4,7 metros cúbicos por segundo. Então nós perdemos uma oportunidade, né, de ter um outro sistema que pudesse trazer mais água. Mas eu ainda sou da opinião que nós devemos tratar efluente para aumentar a disponibilidade por qualidade nos nossos cursos. Ainda vamos falar sobre isso, professor. Deputado Bolsonaro. Dentro dessa linha de buscar alternativas outras que não sejam as tradicionais no caso de construir novos reservatórios, que tem também os impactos ambientais. Primeiro, o senhor fez uma referência à questão das perdas. Quando se compara, e a expressão do senhor de que é preferível produzir produzir água, então pegar água bruta, tratar e depois perder, é mais barato, porque as perdas exigem um trabalho mais acurado. Mas com relação às perdas, nessas comparações econômicas, não se leva em conta os impactos que tem também ambientais, na questão, por exemplo, no caso do subsolo, a questão de que se cria no subsolo uma crosta aí que tem impactos na própria... depois em pavimentação, no sistema viário. Então eu acredito que esses custos eles não são levados em conta. E na opinião do senhor, se vai chegar um ponto em que a combater as perdas elas sejam tão eficientes, tanto economicamente quanto ambientalmente acredito que já está aprovado, do que a construção de novos reservatórios. Bom, a redução de perdas, apesar dela ser mais cara para quem vai fazer essa recuperação. Mas ela se torna, qual que é o custo hoje dessa falta de água para abastecimento não só da população, mas de todas as atividades. Então esse custo não foi considerado quando se tomou essa decisão de injetar água para ser perdida, porque era mais barato. É mais barato numa situação de abundância de água. Quando vem a seca, você não tem água suficiente para abastecer a população e muito menos se dá o luxo de perder o pouco que tem. Professor, se pode falar da questão da água que vai pelos canos da Sabesp, pela rede, ou seja, se ela produz 76, perde 25, ela está jogando 19. Você pode falar de reposição de um aquífero Sabesp embaixo da cidade de São Paulo, da região da Grande São Paulo, e a gente está pagando essa conta, quer dizer, não seria o caso de olhar a perda física e não a busca de novos mananciais fora da cidade? Eu digo isso porque se o Cantareira não está dando resultado, a gente tem que lembrar que em 2004 também teve uma seca na cidade de São Paulo, aqui na região, na Grande São Paulo, e em 2010 o Cantareira extravasou suas águas, inundou Atibaia, ou seja, chove demais, chove de menos, como trabalhar assim?
Então, isso eu falei em 2013 aqui na LESP também, numa sessão com a deputada Ana Perugini, falando que na próxima estiagem que nós tivéssemos, não haveria água nem para o Alto Tietê, nem para a Bacia PCJ, porque a operação do sistema Cantareira era de altíssimo risco. Porque como ele foi dimensionado para regularizar apenas 33 e está outorgado 36, então eles têm que fazer um malabarismo para a operação desse reservatório. Então, quando começa o período chuvoso, eles têm que segurar o máximo de água possível para o reservatório terminar o período chuvoso cheio, para ele poder fornecer água durante o período mais seco, além daquela capacidade que o volume permitiria. Sim. Então, foram 2 anos seguidos, foi no verão de 2009 para 2010 e 2010 para 2011, que teve enchente na Bacia PCJ por causa de liberações, foi 2 anos seguidos, da Sabesp, porque ela encheu o reservatório em dezembro e continuava chovendo, e ela teve que liberar 140 metros cúbicos, chegou a liberar 140 metros cúbicos por segundo, numa bacia que já estava sofrendo com enchentes. E hoje, nós estamos com a liberação de menos de 1 metro cúbico por segundo, em torno de 450 litros por segundo. Então, nos matam de afogados quando tem muito e de sede quando tem pouco. Então, essa é uma gestão de altíssimo risco para as bacias PCJs, para a bacia PCJ, porque você tem uma dependência muito grande do sistema Cantareira, está sujeito então a enchente no período chuvoso e a desabastecimento no período seco. Só para fechar esse bloco, deputado, uma breve pergunta, uma breve resposta também do professor, já estamos esgotando o primeiro bloco. Uma questão muito levantada hoje é sobre existe já um rodízio branco, um racionamento aí meio disfarçado, que uma boa parte da população já está sendo penalizada. A Sabesp já vem fazendo desde o ano passado, penalizando uma boa parte da população, principalmente da periferia, agora aqui da região oeste, da região norte. Agora, nós temos informações de que a indústria e a agricultura, o agronegócio, são os maiores consumidores dessa água que nós produzimos aqui no estado de São Paulo, cerca em torno de talvez de 90%, somando indústria e o agronegócio. E a população mesmo consome no máximo 10% dessa água. Como que nós podemos fazer uma economia de água aí na indústria e no agronegócio? E sem penalizar a população, que não é culpada. Por mais que ela economize água, que ela faça o racionamento, se não houver o racionamento na indústria e no agronegócio, eu acho que a situação não será alterada. Então, mas esse valor ele tem uma pequena pegada, né? É que ele é uma média nacional. Quando você coloca na média estadual, é bem diferente. E a média na região metropolitana de São Paulo, no Alto Tietê, também é diferente. O agronegócio aqui serão pequenos produtores rurais, que seriam do Cinturão Verde, que consomem 0,9% da vazão. Então, o grande consumidor que é a agricultura, quando você pega os grandes latifundiários produzindo cereais, eles usam água, mas isso está no Pontal do Paranapanema, está no Mato Grosso, está no polígono das secas, lá no São Francisco, você tem polígonos de irrigação, que você irriga a fruta, que se exporta a fruta, então você traz riqueza, né? Sim. E no mundo inteiro se usa água para irrigação, porque você aumenta muito a produção e produção de alimentos. Então, Aí é fazer escolha, professor, ou alimento ou água na torneira. Então, e alimento fica mais caro. Onde eles estão pegando água são regiões que têm rios grandes. Então você vai lá no Paraná, no Paranapanema, tem grandes lugares também que você faz irrigação. Tem Guaíra, grande produtor também, que usa a irrigação, mas lá você tem água, muita água. Agora, aqui na região, no Alto Tietê, você não usa muita irrigação. No estado de São Paulo, a agricultura é responsável pelo consumo de 42%. Aqui em São Paulo, acho que o maior consumidor de água deve ser vazamento na rede, depois abastecimento doméstico e depois industrial. Então, ela é diferente. Então, quando você pega essa média, é uma média nacional. Israel é muito maior, porque eles exportam frutas, né? Mas lá eles controlam gotas. Né? Tiram água até do ar. Até mesmo do ar. Até mesmo do ar. Bom, no próximo bloco vamos falar mais de soluções para tempos de seca. Voltamos em instantes. Estamos de volta no Arena Livre, hoje conversando com o professor da Unicamp, Antônio Carlos Ufo, sobre a questão da crise hídrica. Deputado Orlando Bolsoni, o senhor conversava com o professor no intervalo do programa. Sua pergunta? Nós analisávamos, eu acredito que seja importante, nós estamos centrados aqui na região metropolitana, na Grande São Paulo.
Agora, essa questão é uma questão que também todo o estado de São Paulo, com raríssimas exceções, também teve problema em especial as cidades médias, as cidades que estão entre as 50, talvez maiores em população do estado, elas tiveram problema. Não é também um caso não é descaso, mas assim de não ter avaliado corretamente ou de não ter implementado os planos de abastecimento, visto que atingiu praticamente o Brasil e também todo o estado, talvez a atividade pública e política, do modo geral, voltar. Esse vai ser um dos grandes desafios, como no passado já foi a inflação, a questão social. A questão da água não vai ser o grande desafio desse próximo período, das próximas décadas que nós vivemos? Sim. Em todas as cidades, praticamente? Principalmente no Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste brasileiro, que vão ser cometidos por um período longo, né, de chuvas mais baixo, com uma média mais baixa. Isso vai ser recorrente. Mas nós temos um instrumento que é o plano de bacias hidrográficas, que todos os comitês, eles têm que fazer o seu plano de bacias e lá identificar qual que é a taxa de crescimento, o que você quer esperar daqui a 5, 10 e 20 anos, quais as alternativas você tem, quais são as obras, quanto que vai custar, de onde vem a fonte de financiamento, o que é prioritário construir. Sim. Só que veio essa variação climática no meio, né? Por exemplo, na bacia do PCJ, o grande objetivo deles, a preocupação primeira, é melhorar a qualidade da água. Para melhorar o que? A disponibilidade hídrica por qualidade, não só por quantidade. E agora veio o problema da falta da água, né? Porque com essa estiagem, os níveis do rio Atibaia, quando chegou em Campinas, chegaram a valores que não é possível a captação. Então aí a cidade começa com racionamento. Nós dependemos da água que é liberada pelo Cantareira. Então, agora, como choveu nesse início de fevereiro, a bacia jusante, abaixo das barragens, estão produzindo água. Só que, como parou de chover, todo dia está diminuindo essa vazão. Então, até o final da semana, o Cantareira deve de novo registrar valores negativos, né? Nós vamos começar de novo a cair o nível do reservatório. Porque todo dia, de ontem para hoje, ele reduziu em 7 metros cúbicos por segundo a vazão afluente. Só traduzindo, o professor fala em PCJ, são rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí. Aliás, é bom lembrar, professor, que o rio Piracicaba estava secando, se via as pedras, e de repente veio uma chuva forte, ele quase transborda, não tem como fechar a torneira ali do Cantareira para evitar que mate o povo afogado lá em Piracicaba, professor? Não foi fechado, a vazão que chegou foi das barragens para baixo, que também tem que é a maior parte da área, né? Sim. E que ela produziu essa vazão e que encheu o Piracicaba. Mas é só passar mais uma semana sem chuva, os níveis vão cair novamente. É bom que se diga que essa água não está perdida. Ela vai encher o reservatório de Santa Maria da Serra, a barragem de Barra Bonita e produzir energia elétrica, que também é uma necessidade de todos nós brasileiros. Deputado Carlos Janazzi. Professor Zufo, o governo estadual está cogitando agora, já no auge da crise, utilizar as águas da represa Billings, que é um reservatório aqui, também de São Paulo, só que é um reservatório com água extremamente poluída, inclusive que ela recebe a água do Rio Pinheiros, né? E é uma água poluída que tem muitos metais pesados, ele tem chumbo, tem mercúrio, porque durante muitos anos e ainda hoje o Rio Pinheiros recebe o esgoto industrial, né? E essa água é transportada para o rio, para a represa Billings. Como que o senhor vê isso, né? Essa utilização dessa água? É seguro para a população utilizar a água da represa Billings? Né? E, alguns analistas, alguns cientistas dizem que ela tem inclusive bactérias perversas, né? A bactéria que causa perfuração no intestino, que causa, enfim, várias doenças gravíssimas. É possível bom que se diga que a gente já bebe água da Billings, né? Do braço do Rio Grande, do Rio Grande, ou seja, para o ABC, e uma parte que é transposta para Guarapiranga, né? Isso, do braço está. Então a gente já está tomando água da Billings. Mas é a parte menos poluída. É menos poluída, vamos dizer assim. Mas não é muito responsável e temerário fazer isso? Bom, expor a população com essa água? Então a Billings realmente, durante décadas, recebeu águas do Tietê via Pinheiros, né? Que essa água seria revertida para Cubatão, para geração de eletricidade, que é o sistema Serra, que foi planejado na década de 30, construído ao longo das décadas de
de 40 e 50. E é que possibilitou o desenvolvimento de São Paulo, porque gerava eletricidade a 30 quilômetros daqui para o parque consumidor. Em 87, parece que foi proibida pela Assembleia a transposição, né, do Tietê para Billings, mas que ele só foi interrompido mesmo, acho que a partir de 92 ou 93. E ela só é permitida esse bombeamento novamente quando chega, acho que na barragem da Penha, 160 metros cúbicos por segundo. Aí a Eletropaulo ela tem que fazer o bombeamento para diminuir o efeito de enchente na calha do Tietê e do Pinheiros. Então, esporadicamente, tem esse bombeamento. Bom, o corpo principal, e principalmente o mais próximo a São Paulo, mais próximo da elevatória de traição, ali é a parte mais poluída. Já os braços mais distantes, essa poluição é bem menor. Tanto é que o braço do Rio Grande foi separado, foi feito um barramento para isolar essa água. Então, até mesmo do satélite ou pelo Google, você consegue ver que tem coloração diferente. Uma tem muita alga, a outra não deve ter muito. Mas mesmo assim, ela continua recebendo esgoto de lançamentos direto no reservatório, assim como a Guarapiranga também. Agora, acredito que a água da Guarapiranga não é muito melhor do que a da Billings. Apesar de que a Billings recebeu muito esgoto, mas tem 20 anos que isso foi interrompido. Sim. Então, o que era a parte orgânica já foi reduzido. O problema é justamente isso, metais pesados e outros, né, poluentes industriais que ficam no lodo. Sim. Professor, a Folha de São Paulo citou um passeio das águas de 85 quilômetros, transpondo a água da Billings, passando para Taquacetuba ali, Tijuco Preto, ou seja, o sistema Alto Tietê, e de lá para chegar no Cantareira. E do Cantareira, onde está a estação de tratamento do Guaraú, 33 metros cúbicos por segundo, ou seja, e de lá do Guaraú para as torneiras aqui de 6 milhões de paulistanos. Agora, tem necessidade dessa volta toda de água, de grandes obras de bombeamento? Não é melhor despoluir a água do Pinheiros e entregar em Santo Amaro? Eu sou da opinião que nós deveríamos recuperar os nossos cursos d'água, né, no tratamento. Porque a nossa legislação, ela permite, se o curso d'água é 4, eu posso lançar esgoto bruto direto. Mas isso perpetua a classificação desse rio, ele não vai ter oportunidade de se recuperar. Então, se obrigar a ser classe 4, eu só posso jogar um efluente que teria classe 3, uma classe melhor do que aquele rio. Então, gradativamente, ele vai sendo recuperado. Sim. E se é classe 3, eu não posso jogar efluente classe 3, teria que ser classe 2. Então, eu tenho que fazer um tratamento para jogar uma água em melhores condições. Porque se eu continuo jogando água cada vez mais poluída, eu vou perpetualizar, né, ou perpetuar essa condição insalubre do rio. Traduzindo, a melhor maneira de não precisar limpar é não sujar o rio. É não sujar. É não permitir que os esgotos cheguem até os rios Tietê e Pinheiros. E tem que lembrar que toda a sujeira difusa da cidade é carreada para esses dois rios, ou Tietê ou Pinheiros. E se nós conseguíssemos recuperar o Tietê, nós teríamos 60 metros cúbicos por segundo dentro de São Paulo no período seco. Quando é período chuvoso, passa de 1.000 metros cúbicos por segundo. Então, nós teríamos um volume razoável passando por São Paulo. Então, você pegaria a água limpa já do Tietê e poderia ser usado e devolvê-la limpa ao curso d'água. Antes de falar das soluções domésticas, institucionais e governamentais de economia de água, professor, falar também do problema de outras cidades. Lembrar aqui Itu, que também vivenciou uma seca, o deputado teve a oportunidade de dialogar com o pessoal lá de Itu sobre as soluções, né? O senhor não quer falar sobre isso também com o professor Zufo? Nós tivemos uma grande crise na cidade de Itu, inclusive na audiência pública que nós realizamos aqui. O senhor participou, nós tivemos depoimentos dramáticos de como que a população enfrentou aquela crise. Eu acho que e a crise de Itu é uma amostra grátis, né? Um trailer do que pode acontecer com a região metropolitana do estado de São Paulo. Mas aí qual a saída então? Nós estamos caminhando para essa grande crise, né? Nós podemos nos transformar numa cidade de Itu aí nos próximos meses, porque nós não temos nenhuma garantia de que haverá chuva em abundância e como que nós vamos atravessar agora o período de estiagem até o final do ano. Qual a saída para a região metropolitana? Bom, solução de curtíssimo prazo é difícil, né? Dependemos hoje das obras anunciadas pelo governo, essa transposição da água da Billings para o Alto Tietê, que seria de 5 metros cúbicos por segundo, atenderia uma população da ordem de 1,5 milhão, 2 milhões de habitantes, aliviaria, então, a necessidade da água do Cantareira para atender aquela região atendida pelo Cantareira. Esse aumento também da transposição da água do Braço Taquacetuba para Guarapiranga também forneceria água para parte da população, mas mesmo assim não é uma garantia de pleno abastecimento. A população vai continuar recebendo água. Tem um colega que mora aqui
porque ele recebe água durante 6 horas por dia. A água chega às 8 horas da manhã, 1 da tarde, 2 da tarde, acabou a água. Ele só vai receber no dia seguinte. E isso porque ele recebe. Agora, tem muita gente que não recebe todos os dias essa água. Sim. E a briga entre os estados também é importante falar, né, deputado Bolsonaro? A gente está olhando uma cidade, né, a Grande São Paulo ou Itu, e como fica Minas, São Paulo, Rio de Janeiro, que também estão brigando pela água do Paraíba, deputado. Esse seria um tema que eu gostaria que o senhor abordasse. Essa questão, a questão do Paraíba, então os impactos que teriam, que nós vimos que também o Rio já havia utilizado o chamado volume morto. A diferença é que lá não foi divulgado e agora que se soube. Essas soluções são macro soluções que vão atingir, inclusive, outros estados, que é de difícil de se arbitrar. A própria ANA tem dificuldade a Agência Nacional de Águas de fazer essa arbitragem. Quais seriam de médio e longo prazo? A gente deixar de pensar um pouco só no curtíssimo prazo, é lógico, nós não podemos esquecer no emergencial, mas olhar uma perspectiva já estrutural de médio e longo prazo. O que se poderia imaginar, que modelo que se poderia imaginar para ter uma segurança hídrica? Então, o Rio Paraíba do Sul tem muita água, né? Ele despeja na foz 700 metros cúbicos ou mais do que isso. Mas lá em Campos de Goitacazes, bem longe, hein? Mas é que o Rio de Janeiro também não fez o seu dever de casa, porque ele não trata efluente. Então, ele precisa fazer a reversão do Rio Paraíba do Sul pelo Rio Guandu, que vai fazer essa transposição de 110 a 180 metros cúbicos por segundo para diluir o esgoto, para ele poder captar lá embaixo para o tratamento. Então, se essa água fosse limpa, ele não precisaria dos 110 ou 180 metros cúbicos por segundo nessa transposição. Podia captar só metade e deixar metade com São Paulo. Agora, ou menos do que isso. Agora, com relação aos custos, para se produzir uma água, você falou que tem uma água de efluente, quanto mais poluída, ela também vai elevar os custos de produção. Sim, mas nós temos na nossa política de recursos hídricos aquele princípio de poluidor-pagador. Então você cobra pela poluição. Então isso é pago para o comitê de bacia. Só que o valor pago hoje é de 1 centavo, isso de água bruta, né? De 1 centavo por metro cúbico e está desde 2004 nesse valor, não teve atualização. O comitê de bacia, ele deveria com esse recurso arrecadar dinheiro suficiente para investir em obras de melhoria das condições da bacia. É como se fosse um condomínio, né? E nesse condomínio, os condôminos, são todos os usuários da água, pagam pela essa água e isso é revertido em obras de melhoria para nem todos os comitês cobram, né? Nem todos cobram. Porque hoje mas o Paraíba do Sul cobra. Também no caso cobra, do comitê mas do Paraíba, é um valor simbólico, né? Ele não é suficiente para fazer esse investimento. Mas não seria o caso dos estados, numa situação de crise, São Paulo e Rio, se ajudarem, ou fazerem obras? Eu ouvi dizer também que na saída do Rio Guandu é preciso que alimentem as indústrias que estão lá. A cunha salina, né, impediria a captação dessa água. Ou seja, uma pequena obra com água de reuso da SEDAI alimentando essas indústrias, já ia sobrar mais água para São Paulo também. Não podem os dois governadores, em concerto, fazerem essas obras emergenciais? Então, mas essa transposição do Paraíba do Sul é para diluir o efluente dessas indústrias. Então, elas deviam primeiro passar pelo tratamento de efluente industrial para melhorar a qualidade da água para abastecimento do Rio de Janeiro. E a intrusão de cunha salina é porque fica no estuário, dependendo da variação da maré, você tem essa água misturando com a água doce e sobe. Então, como ele está sendo bombeado, ele acaba puxando a água que vem com um pouco de sal. Sim. Então, alguma dica, alguma coisa que pudesse dificultar essa entrada, essa volta dessa água salgada, diminuiria esse problema. Professor, nesses minutos que nos restam de conversa, crise e oportunidade, o que a população está fazendo, por exemplo, o exemplo de condomínios, vamos falar de condomínios que têm procurado vazamentos, reduzido vazão, pressão, o que a população tem feito aí de boas práticas que podem ser espraiadas para amenizar essa crise? Olha, é uma grande oportunidade, né, dessa crise, da gente mudar hábitos, procurar formas conscientes de redução, como foi o exemplo de 2001 com a crise energética, nós substituímos aquelas lâmpadas incandescentes por lâmpadas fluorescentes.
Agora, o passo nessa próxima crise de energia, para substituir por LED, a diferença não vai ser tão grande como nós tivemos em 2001. Sim. Um grande problema que eu vejo é que tem muita gente pegando água de chuva como se fosse a solução. Só que essa água tem que tomar muito cuidado com ela, porque ela vem poluída, ela não pode ser usada, ela não é potável, você pode usar para alguns usos, por exemplo, pode lavar roupa, lavar calçada, irrigar plantas, rega de jardim, você pode fazer. Mas o maior cuidado que tem que ser é como que você vai reservar essa água, porque senão ela se torna foco de proliferação de insetos. De dengue, por exemplo. De dengue. Então, não só dengue, mas como outras doenças também. Então, esse que é o grande problema. Professor, tem uma alternativa sendo muito falada e utilizada, que é a construção de poços, principalmente poços artesianos. Muitos condomínios construindo poços, casas. Sim. Isso é solução? É seguro utilizar essas águas? Não, a nossa região é do cristalino. O cristalino é rocha. Então, você tem um investimento alto e que se você não pegar fratura, o teu poço é seco. Então, você vai perder o investimento. R$ 1.000 por metro cavado. Imagina um poço de 200 metros aqui próximo da Assembleia, seco. R$ 200 mil jogados fora. Em Jundiaí tem poço de 400 metros seco, não pegou fratura. Então, dá zero. Se conseguir pegar fratura, você pode pegar de 2 a 32 metros cúbicos por hora. Se for um condomínio, até você consegue atender. Agora, se dependendo do tamanho do condomínio, se 2 metros cúbicos por hora, você não consegue atender. Mas aqui, por causa do vazamento da Sabesp, você tem uma recarga artificial. Sim. Então, agora, se por um acaso acabar essa água da rede, esse poço ele não vai durar 2 dias, que aí ele está seco. Por outro lado, não vai precisar do poço também. Também não vai precisar do poço, porque não vai ter de onde tirar. Não vai ter água. Talvez o combate às perdas aí seja uma política que deve ser colocada agora na sua devida prioridade. Sim. Professor, e água de reuso também? Quando se fala aí, ou seja, sistemas que acabam reutilizando a própria água dentro de casa, em condomínios, empresas, digamos assim, uma vertente que pode superar a questão da crise também, tal e qual na época do apagão, as pessoas trocaram lâmpadas, desligaram os freezers? Sim, mas em casa também a gente tem que tomar cuidado. A gente poderia usar as águas cinzas, né? Que é a água que vem da torneira, a água do chuveiro, que ela poderia retornar como para abastecer o vaso sanitário. Né? Água cinza, professor? Explica água melhor cinza. Essa água cinza aí. A gente divide o esgoto em águas negras e água cinza. Águas negras é do sanitário. Então essa está contaminada, né, pelos dejetos humanos. Sim. E a água cinza é aquela água que você toma banho, que ela tem água com sabão e um pouco de gordura, então essa água você poderia dar um uso para ela, que vem também da pia da cozinha, ou a pia do banheiro, então da máquina de lavar roupa, é chamado de água cinza, porque não tem a contaminação orgânica pelo pode experimento. e deve ser utilizada, professor, sem, digamos assim, preconceitos. Eu acho que o investimento para uma casa é muito grande, né? Então você não coloca isso, não universaliza para a população, mas condomínios podem fazer isso. Mas por que não se cria a cultura de já colocar um sistema de troca, de captação de água, de cisterna, de bombeamento? Porque para fazer depois da casa construída é que é caro. Paris tem 2 sistemas de abastecimento, um de água bruta e outro de água potável. A água potável vai para chuveiro, você vai tomar banho com água potável, para a pia, onde você tem manuseio e cozinha. E essa água bruta vai para o vaso sanitário e vai para a rega de jardim, para a torneira que você tem no jardim, ou lavar também calçada, para a máquina de lavar você pega a água bruta. Então já tem um sistema, só que você teria que dobrar o sistema. E o custo, né, é muito grande, né, para se fazer isso. Em outros lugares que é mais próximo de praia, você tem um sistema de água bruta, esse outro sistema, com água salgada. Então, a água salgada que vai para o vaso sanitário. Então, você diminui muito a quantidade de água potável necessária para ser utilizado. Dessalinização de água do mar para o litoral seria uma possibilidade? O litoral, sim. A Espanha tem mais de 700 plantas, né, de dessalinizadoras, principalmente nas ilhas, né, mas também ela tem problema que é um país semiárido. Israel também tem, a maior usina dessalinizadora está em Israel, que ela dessaliniza em média 4 metros cúbicos por segundo. Mas ainda é caro, né? O sistema, a osmose reversa. Não, lá eles conseguem tirar o custo de 35 centavos por metro cúbico. Para eles é um bom negócio. O nosso aqui sairia mais caro, porque... Barcelona também, o custo já caiu. Diminuiu. Aqui você precisaria de energia, nós já estamos em crise energética, então ele usa muita energia. E para trazer água do litoral para cá, você tem uma serra de 1000 metros, teria que vencer a serra, então o custo seria muito maior. Ou pelo menos servir a população da Baixada e reverter os rios que vão para a Baixada, no caso para o Planalto, para
para Billings e outros reservatórios, né, professor? Poderia ser uma ajuda, mas também na região da Baixada Santista, no verão, a população flutuante é maior do que a população residente. E aí falta água também. Aí eles têm que liberar água do Planalto para atender a demanda lá do litoral. Deputado Bolsoni, a sua saudação ao nosso convidado. Primeiro, acredito que é extremamente produtivo esse debate. O professor Zufo é um estudioso do tema, nós esperamos tê-lo mais vezes aqui na Assembleia. Uma visão rápida de um minuto, senhor. Para o futuro, o que seriam 3 prioridades, por exemplo, que o senhor sugeriria? O senhor pode responder nas suas considerações finais, aí fica a saudação do deputado Carlos Gianazzi também. Eu quero então saudar e agradecer novamente a presença do professor Zufo aqui na Assembleia Legislativa e deixar uma pergunta também, o senhor falou, mas que fique bem claro, essa questão do ciclo solar influenciando o aquecimento hoje na Terra, né? Então, o senhor acha que não é o aquecimento global, então, que está ocasionando essa seca, essa estiagem? É um ciclo do Sol, é isso? Sua saudação final e as respostas ao deputado Bolsoni e ao deputado Gianazzi. Eu agradeço a oportunidade e o convite da LESP para essa entrevista. E eu considero como prioritário uma redução de perdas, né, substituição da rede, a recuperação da qualidade, né, o tratamento de efluentes. Nós teremos que aumentar a nossa disponibilidade hídrica por qualidade, porque nós temos água, mas ela está comprometida pela qualidade. E também educação ambiental. Essa educação ambiental é para longo prazo, porque para você mudar a cultura são décadas, né, são gerações. Então, é transgeracional. Nós temos que educar nossas futuras gerações. As antigas, dificilmente nós conseguiremos. Agora, a pergunta sobre o ciclo solar. Sobre o ciclo solar. Eu acredito mais nisso porque é a única teoria que consegue explicar a variação que a gente observa com os dados de chuva e dados de vazão, que explica efeito Noé, efeito José, que nós temos. Então, quando nós temos uma séries longas, nós conseguimos ver que existem ciclos, né? Então, esse é um comportamento cíclico. E o aquecimento global, ele pegou o trecho de ascensão desse período. Quando ele aumenta a temperatura, chove mais na nossa região. Agora, ele está no tramo descendente. Quando ele entra para descendente, reduz a precipitação. Por isso que eu falo que nas próximas 3 décadas, nós vamos ter uma precipitação abaixo da média que nós observamos nos últimos 40 anos. E depois de 2040, deve novamente voltar a ter problema de enchente. Então, nós tivemos muitos problemas de enchente nesses últimos 40 anos. Agora, nos próximos 30 anos, nós vamos ter mais notícia ruim com relação à falta de água, como que era a realidade do Brasil de 35 até 70, mais ou menos, era a falta da água. Chegamos ao final. Críticas, sugestões, comentários pelo endereço eletrônico arenalivre@al.sp.gov.br. Professor Zufo, muito obrigado. Volte mais vezes, traga luz a essa discussão. E a esse parlamento também. Muito obrigado. Obrigado à presença do deputado Orlando Bolsoni, deputado Carlos Gianazzi. Muito obrigado por sua audiência. Até o próximo Arena Livre. Espero você.